PandaCast, um programa especialmente criado para quem sonha em ser seu caminho. Aqui discutimos ciência, saúde, carreira, mercado de trabalho, tudo o que você precisa saber para se preparar para a faculdade, ajudando você a escolher a sua profissão e manejar a sua trajetória profissional. Olá, sejam muito bem-vindos ao PandaCast, o podcast para quem sonha em ser São Camilo. Este é o 7º episódio, o primeiro de 2025, e eu sou Daniele Franco, a sua host. Este é um espaço dedicado aos jovens que estão começando agora na faculdade e entrando no mercado de trabalho, com muitas dicas, temas inspiradores e insights de profissionais e especialistas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a profissão de psicologia, que vem ganhando uma enorme importância nos últimos anos, especialmente com o crescimento das redes sociais e das tecnologias que cada vez mais impactam na nossa saúde mental. Para entender melhor os desafios dos psicólogos neste cenário, temos duas convidadas muito especiais. A professora Gláucia Guerra Benucci é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia aqui do Centro Universitário São Camilo, e a Graziele Bontempo, que também é psicóloga. Ela trabalha na Clínica de Psicologia do Centro Universitário São Camilo, aqui na Pompeia. A conversa de hoje vai abordar desde a preparação do profissional para enfrentar essas novas realidades até o papel da psicoterapia em uma sociedade cada vez mais conectada e digital. Então, fiquem com a gente que esse episódio promete. Antes de começarmos a nossa conversa, eu vou pedir para que cada uma das nossas convidadas se apresente para você que está nos acompanhando. Professora Gláucia, pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória na psicologia e como você começou sua carreira aqui na São Camilo? Claro. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a psicologia. Então, a minha carreira, comecei já há muito tempo, tanto na área clínica quanto na área da saúde. Trabalhei por 20 anos no Hospital das Clínicas, dentro da divisão de clínica obstétrica, atendendo gestações de alto risco, mulheres, casais, famílias, nessa condição dentro do Hospital das Clínicas. Por 10 anos eu fui diretora de pesquisa da divisão de psicologia, também dentro do Hospital das Clínicas, ao mesmo tempo em que eu fui construindo a minha carreira acadêmica. Então dei aula em muitas instituições de ensino, dei aula em pós-graduações, orientei mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Dentro da carreira acadêmica eu fiz pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina também da USP. Aqui na São Camilo eu comecei em 2016, quando eu vim para cá eu ainda estava no Hospital das Clínicas e atualmente eu coordeno o curso de psicologia aqui no campus Pompeia e no campus Ipiranga do Centro Universitário São Camilo. Construí toda uma carreira científica também. Tenho diversos artigos publicados nacionais e internacionais, todos voltados para a psicologia nesse intuito de poder sempre prestar com muita qualidade assistência, ao mesmo tempo que se torne possível a educação, né, o ensino em psicologia, aliando sempre assistência, pesquisa e ensino. Muito obrigada, professora. Agora a gente vai conhecer melhor a Graziele. A Graziele atua aqui na Clínica de Psicologia na Unidade de Pompeia. Graziele, eu queria saber qual é a sua área de atuação e o que mais te motiva a trabalhar aqui com os alunos da São Camilo. Olá, eu agradeço o convite de estar participando do PandaCast. Eu me chamo Graziele, sou psicóloga clínica, psicóloga responsável técnica da nossa clínica doutora Anise da Silveira, aqui do Serviço Escola do Centro Universitário São Camilo. Sou egressa aqui da casa, me formei em 2016, depois me aprimorei em psicopatologia e saúde mental da criança e do adolescente, na antiga PAI de São Paulo, que hoje a gente chama de Instituto Jô Clemente. Também me aperfeiçoei nos fundamentos da prática clínica, na teoria psicanalítica, pelo Instituto Sede Sapiense. Atualmente eu sou pós-graduanda em psicologia hospitalar e pesquisadora do Hospital das Clínicas no departamento de obstetrícia. Professora Gláucia, com toda a tecnologia envolvida, como é que os profissionais de psicologia se preparam para essa jornada, né? Quais são as principais habilidades e as competências que o aluno que está aqui precisa desenvolver para lidar com um público tão digital e tão interconectado? Bom, com relação às tecnologias, a gente tem utilizado dentro do centro universitário para favorecer todo o processo de aprendizagem, né? É claro que com a tecnologia existe hoje uma transformação, né, no mundo, nas relações de forma geral, que precisa ser considerada durante todo o processo de formação. Então, a nossa preocupação
aqui no Centro Universitário São Camilo, é poder aliar sempre todas as competências e habilidades de um bom profissional, junto com a evolução, tanto do mercado de trabalho, mas mais do que isso, a evolução social em que a gente tem passado nesse momento. Muito bem, professora Glaucia, acho que todo mundo tem experimentado, né, algumas mudanças de comportamento, não só na vida adulta, mas também na adolescência, na infância, né, acho que tudo isso faz parte do trabalho de vocês, né, precisa olhar não só a pessoa que está à frente, mas o contexto em que ela está envolvida, né, é muita história. Vamos seguindo aqui com as nossas perguntas. Considerando que estamos diante de uma evolução tecnológica muito rápida e muitas vezes sem resposta definitiva, como é que o profissional de psicologia pode lidar com o manejo da mente humana e a necessidade crescente que as pessoas têm de aprovação? Como é que o psicólogo pode ajudar a mitigar essa busca constante pela validação, Grazi? Acho que o profissional psicólogo, ele é uma peça fundamental, né, para ajudar, o paciente, né, a pessoa ali, em psicoterapia, por exemplo, né, a entender um pouco o que faz mais sentido para ela, né, desacelerar um pouquinho essa demanda muito alta de, muitos acessos de informações, né, de excessos de informações, e tentar ali entender o que faz mais sentido para ela naquele momento, né. Professora, eu queria te ouvir a respeito disso. Então, a necessidade de aprovação, ela não é algo novo, né? Durante todo o nosso desenvolvimento, durante todo o desenvolvimento humano, as pessoas buscam por aprovação. A grande diferença, que eu acho que a gente pode pensar hoje, é que a nossa necessidade de aprovação antes dependia de um núcleo familiar. Então, eu fazia uma determinada atitude, se alguém julgasse que estava incorreta, o que aconteceria? Uma ou outra pessoa viriam conversar comigo e me dizer: olha, isso que você fez não é legal, vamos rever, vamos repensar. Hoje em dia, está tudo tão exposto que o julgamento, ele não é mais, o julgamento e a correção, né, ele não é mais da família ou de uma pessoa. Todo mundo se sente no direito de opinar sobre uma determinada atitude. E isso acabou ocasionando dificuldades no desenvolvimento e na própria saúde mental que são muito importantes. Então, se por um lado as pessoas estão tentando colocar nas redes sociais o que estão fazendo para serem aprovadas, por outro lado são desaprovadas muito mais rapidamente. Por quê? Porque os valores, os pensamentos, isso depende muito de uma situação ou outra, de uma família ou outra. É muito fácil eu julgar, eu dizer está certo ou está errado, sem conhecer um contexto, sem conhecer uma história, né. Então, eu acho que, quando você fala da tecnologia, quando você fala da aprovação, o que eu acho que o psicólogo vai precisar ter, muito, como ferramenta de trabalho, é conseguir auxiliar as pessoas num uso adequado para tudo isso. Existem coisas da minha história que eu posso querer dividir, mas tem que ter um sentido, tem que ter um motivo. Por que eu estou compartilhando isso com outras pessoas, né? O simples desejo de ser aprovado, ele pode fazer com que eu caia num outro lado muito negativo, porque eu estou exposta a julgamentos de pessoas que eu não conheço, né? Então, eu acho que isso é muito sério, para a sociedade como um todo, porque nós estamos atrás das telas, conversando e falando como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade com aquilo que estamos produzindo no outro. Estamos esquecendo disso. Exatamente, é a realidade que a gente tem visto cada vez mais presente, né, professores? É um cenário, é uma história que se repete, né? Essa pressão e o julgamento de quem está atrás da tela ou o aconselhamento não tem o mesmo contexto e nem o mesmo cuidado que tem no núcleo familiar, né? O recado não vai chegar assim tão redondo, tão cuidadoso, quando a gente não conhece quem está do outro lado, né? E por outro lado, né, existem coisas que a gente faz que não está certa nem errada. É só algo daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo de uma determinada maneira, mas está exposta a julgamentos, né. Então, aquilo que poderia ser uma correção, interna, às vezes não é nem correção, às vezes só traz esse sentimento de cancelamento, né, e que as pessoas, principalmente adolescentes e crianças, vão aumentando um vazio de solidão, porque começam a não conseguir se identificar, né, com outras pessoas e com a rede de apoio que poderiam. Exatamente.
Professora, vamos seguir aqui as nossas reflexões e a gente quer saber e também quer contar para quem está acompanhando a gente qual é a sua visão sobre a tendência das redes sociais, que a gente estava falando agora há pouco, em criar realidades perfeitas ou essa ilusão da idealização, né, da vida perfeita, do mundo cor-de-rosa. O que leva as pessoas a cultivarem essa necessidade de projetar a vida sem defeito na rede social, mostrar só o lado bom das coisas. Também acho que é um desejo, né? O nosso desejo de que tudo de fato pudesse ser muito bom, né? Hoje em dia eu acho que a gente tem uma dificuldade grande, que é quando você pergunta assim, num núcleo familiar, o que você gostaria ou espera para o seu filho? Normalmente a resposta que a gente tem é que ele seja feliz. E o que é ser feliz? A felicidade é uma coisa muito etérea, né? Se eu não ensino para os meus filhos, se as gerações não começam a pensar que para ser feliz existem muitos momentos de frustração, então em um mesmo dia eu vou ter momentos muito bons e momentos muito ruins, né? Vai fazer com que o meu desenvolvimento ele seja um desenvolvimento baseado numa ilusão. Que ilusão é essa? A da perfeição. E a ilusão da perfeição a gente não vai alcançar. E isso pode trazer, sim, sintomas de abandono, solidão, frustração, levar à depressão e caminhos por aí que a saúde mental, de fato, não são os melhores caminhos, né, para a gente reconhecer. Então, o que nos leva a buscar a perfeição é o desejo que, de fato, tudo aquilo pudesse existir. Com o que a gente vê hoje nas redes sociais, a gente tem às vezes a impressão ou a ilusão de que essa perfeição existe. E daí eu fico cada vez mais frustrado comigo mesmo quando eu percebo que na minha vida essa perfeição não existe. Mas a gente precisa saber que essa perfeição não existe para ninguém. Aqui. Na prática, como é que a gente diferencia uma brincadeira nas redes sociais e o que já pode ser considerado uma necessidade de aprovação ou um comportamento que indica alguma busca de validação excessiva, Grazi? Acho que a gente precisa avaliar, né, o quanto que esse consumo está gerando riscos e prejuízos, né, ou o quanto aquela utilização de uma rede social, de uma tecnologia, enfim, está sendo saudável ali para a pessoa, né. Então eu acho que é importante a gente avaliar, né, o que acarreta a pessoa fazer aquela utilização e se isso traz algum prejuízo, né, traz algo desfavorável para ela ali na vida dela, né. A gente consegue listar ou descrever alguns comportamentos que são indícios de que está passando a linha do excesso? Sim. Um primeiro comportamento que a gente pode pensar é o tempo entre uma publicação numa rede social e o tempo que eu levo entre esta publicação e o tempo em que eu vou olhar quantos likes eu recebi, né? Algumas pessoas fazem a publicação e não conseguem mais soltar, para ficar olhando qual é a quantidade de likes que ela está recebendo. Então, esse é um primeiro indício de que eu estou precisando objetivamente de validação externa, né? Mais do que isso, estou criando uma dependência. Para além disso, quantas vezes eu faço essas publicações? Qual é o tempo que eu levo aperfeiçoando uma foto, uma imagem ou uma história? Então, quanto que eu estou manipulando estas informações para deixá-las aquilo que eu acredito que é adequado para o público que vai ler, validar aquela minha história. E para além disso, né, o quanto que de fato eu consigo abandonar por algum tempo a rede social, o celular. Então tudo isso vai dando uma certa medida desta minha necessidade de aprovação. Grazi, como responsável técnica pela Clínica de Psicologia aqui da Unidade Pompeia, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que esses indícios que a professora Glaucia nos trouxe agora têm chegado na clínica para vocês. Tem aumentado bastante, né, a busca por assistência psicológica, principalmente para jovens, né, crianças, adolescentes que apresentam queixas de um consumo excessivo, ou seja, horas excessivas, né, principalmente no período noturno, também uso de celular, né, de jogos, né, computadores, e que acabam desencadeando aí uma dificuldade na aprendizagem, né, no ensino e aprendizagem, numa boa higiene do sono, né, alterações também ali no comportamento e humor, então isso vem apresentando bastante.
Realmente a teoria resvala na prática, né, professora? A gente tem aqui as duas pontas, inclusive. Na psicoterapia, o quanto é comum encontrarmos pessoas que com a internet acabam vivendo quase como atores das suas próprias vidas, né, criando diferentes personagens ou diferentes contextos. Como é que o psicólogo pode lidar com isso de maneira ética e eficaz, professora? Quando a gente tem um acompanhamento, que uma das vertentes da psicologia é o acompanhamento em psicoterapia, né? Nós temos dentro da psicologia aí uma infinidade de outras áreas de atuação, mas dentro da psicoterapia, quando a gente pensa, né, nas pessoas que vêm buscar esse atendimento, e que estão de fato ligadas aí, a um baixo conhecimento de si própria, digamos assim, né? Estão um pouco desconectadas daquilo que de fato gostam, daquilo que de fato poderiam buscar para o próprio desenvolvimento. Então, neste processo, é fundamental que o psicólogo ajude a pessoa a compreender o que ela está buscando. Então, se está buscando essa validação, por quê? Do que é que nós estamos falando, né? Por que uma validação externa? Como é que a gente consegue construir uma validação interna? O que aquilo faz sentido para mim, né? E por que eu estou com tanta dificuldade e preciso tanto mostrar para o outro o que eu estou fazendo? Então, todo um percurso de psicoterapia para uma compreensão individual de cada uma das pessoas do seu próprio processo e uma possibilidade de você encontrar o que de fato é o seu caminho, o que você deseja, o que você busca e como você quer de fato estar vivendo neste momento e nesta sociedade, é o que é fundamental e é o que a gente pode fazer com maestria. A dificuldade de abandonar as redes sociais é um sinal, professora, que está na hora de pensar sobre esse assunto? Então, a dificuldade de abandonar as redes sociais pode falar de muitas coisas, né? Ela pode falar de um desejo de estar não lidando com as minhas próprias coisas, ela pode dizer, por exemplo, de um desejo de fato de ser só aprovado pelo outro, mas ela pode dizer de fugas. A relação pela internet hoje, ela também facilita muito a comunicação, no sentido de que muitas pessoas acham que não precisam mais se responsabilizar pelo que pensam e pelo que falam. Então, é como se eu pudesse mesmo atuar, né, naquela situação, independente de qualquer responsabilidade. Essa atuação é muito ruim, porque eu acabo não compreendendo também o que eu provoco nas pessoas, na medida em que estou colocado ali na rede social e que estou falando e que estou, né? Eu digo assim, se a gente parar para pensar, quantos de nós, neste último dia, fizemos julgamentos na rede social sem saber de fato a história daquela pessoa ou o que de fato aconteceu com ela? Quantas opiniões nós demos ali que pode de alguma forma ter ofendido, machucado, né, alguém sem a menor necessidade? Então, quando eu me escondo, né, que caminho eu estou escolhendo na minha vida? Para onde eu estou indo? Perfeito. Grazi, você pode explicar um pouco sobre como é a importância de o psicólogo ser um facilitador na busca dessas respostas internas dos pacientes, como a professora Glaucia explicou agora, ao invés de simplesmente oferecer os conselhos, né? Como é que isso fortalece o papel da psicoterapia? Na psicoterapia, né, o psicólogo ele vai auxiliar ali o paciente, né, a pessoa a encontrar, né, as suas próprias respostas, né, compreender o que faz mais sentido para ele, né, o que motiva ele nesses questionamentos, o que faz ele se questionar, né, naquilo que está ou numa situação de conflito, enfim. Mas o psicólogo ali dentro da psicoterapia vai justamente ter esse papel de facilitar, auxiliar, né, não aconselhar, né, a pessoa, mas facilitar ali para que a própria pessoa entenda os seus próprios recursos para encontrar suas soluções, né, para os seus dilemas, para as suas próprias questões, né. Nós falávamos um pouquinho antes de que uma boa conversa com um amigo, né, professor, um desabafo é bom também, mas ele não é o suficiente, né? Depende, né? Em alguns momentos da vida, sentar ali para conversar, um desabafo, tá ok, vale, né? Quando a gente percebe que a gente precisa de algo mais, né? Porque conselho, a gente escuta, mas não segue, né? O conselho, ele não serve para outra coisa que não essa relação social, a interação, a gente ter possibilidades de pensar em alternativas, né? Na relação com o psicólogo em psicoterapia, eu vou só reforçar que existe 1 milhão de outras formas de atuação do psicólogo, né? Mas na psicoterapia especificamente,
O mais importante é que eu consiga encontrar os meus próprios caminhos. Numa situação de conflito, às vezes eu não consigo encontrar a saída, né? E tendo alguém para mediar todo esse processo junto comigo, esse caminho ele vai surgindo. Por quê? Porque eu vou entendendo o que faz sentido para mim, que é diferente que pode fazer sentido para você ou para qualquer outra pessoa, ou para aquele amigo lá do bar, né? Mas também as relações sociais são cada vez mais importantes na medida em que a gente está cada vez mais atrás da tela. Então, o psicólogo é muito importante, precisa procurar, mas o amigo no bar também vale muito. Não é terapia, mas tem seu efeito terapêutico, né? Muito bem. Aliás, a gente tem ouvido essa frase nas redes sociais caminhando por aí muitas vezes, né, Grazi? Não é terapia, mas é terapêutico. O que não invalida o processo de psicoterapia. Exato. Quando a gente brinca, né, dizendo é terapêutico, a gente quer dizer traz um alívio naquele momento, mas não resolve. Muitas vezes, não é todo mundo, depende do seu processo, mas muitas vezes você vai precisar de algo mais. Professora, eu vou aproveitar esse nosso caminho, o caminho que a gente tomou agora, para falar sobre a atuação do psicólogo, né? Até agora, o PandaCast voltou o seu olhar, né, as reflexões com a contribuição valiosíssima das duas, sobre como o psicólogo precisa encarar, né, quem sonha em fazer psicologia precisa encarar essa realidade, né, que é essa mudança de comportamento, como a professora Glaucia disse no início, sempre existiu a necessidade de validação, de interação, mas é que agora a gente tem um agente, né, que é o mundo digital, que está intermediando algumas fases dessas relações. Mas o psicólogo pode fazer muito mais do que isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, professor, justamente disso, dessa ampla área de atuação onde o psicólogo pode estar aqui na formação camiliana. Bom, a gente aqui faz uma formação voltada para que os alunos possam, de fato, ao término do curso, atuar com excelência em diferentes áreas, então, da psicologia. A gente tem a psicologia organizacional, né? Trabalha dentro das empresas, com recrutamento e seleção, com toda a parte de gestão de pessoas. A gente tem uma área específica da neuropsicologia, que hoje, a neuropsicologia, ela começou dentro dos hospitais, dentro da área da saúde, mas hoje ela tem um espectro muito maior de atuação também. A gente tem a psicologia do consumidor, às vezes pouco falada, mas muito utilizada. Eu gosto muito de falar dos filmes da Pixar, que usam psicólogos para que possam também passar mensagens por trás, né, de todos os filmes ali que são criados. A psicologia do esporte, né, a gente teve alguns anos atrás o caso da Simone Biles, que deixou muito notório a questão da importância do cuidado da saúde mental em todo o processo esportivo, especificamente lá, no caso dela, no esporte de alto rendimento, né? Mas hoje em dia a gente tem psicólogo, inclusive em clubes pequenos, né? Para atuação e preparação das crianças nesse processo. Aqui na São Camilo, né? A gente alia todos esses processos, todas essas possibilidades aos nossos estágios que se iniciam no quarto semestre. Então, os alunos têm a possibilidade de passar aí pelo campo da psicologia social também, né? Então, a gente tem atuações diversas na área social, que o psicólogo também desempenha um papel fundamental. Então, como eu falei, né? Estou dando conta aqui de um pedacinho, mas que a psicoterapia, ela é uma parte. O que é muito importante porque a gente escuta muito falar da psicoterapia, na verdade, né? Eu entendo que é porque a psicoterapia, ela vem ao encontro do individual, daquilo que é meu, e cada vez mais nós estamos precisando disso, né? Nós estamos precisando nos reconectar com aquilo que é nosso, para fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. Então, a psicoterapia ela é muito falada. Nos outros processos todos, tem sido mais falado desde a pandemia, quando a saúde mental tomou, de fato, o seu lugar de importância. As pessoas começaram a reconhecer a importância de cuidar da saúde mental. Muito bem. Estamos em uma fase de transição tecnológica e muitas ferramentas de inteligência artificial estão começando a ser introduzidas na psicologia, né, ou fazer parte do universo da psicologia, mas ainda estão em fase de experimentação. Eu queria saber como vocês veem o impacto dessas IAs, né, no futuro da prática da psicologia e como é que o Centro Universitário São Camilo tem olhado para isso e preparado seus alunos
num contexto tão recente, Grazi? Vamos começar com você. Até recentemente, em outubro, né, acho que início de outubro, o Conselho Federal de Psicologia se reuniu com alguns conselheiros, né, e alguns profissionais também, onde eles puderam compartilhar suas experiências utilizando, né, algumas ferramentas de IA. Então, ou o ChatGPT ou outras ferramentas também, outras inteligências artificiais, né. Não tem nada muito definido ainda, né, é tudo muito novo, então o que a gente pode perceber é que alguns, né, utilizam até para uma prática mais, psicométrica, ou seja, para utilização ali de análise de dados, da testagem psicológica, então a gente consegue configurar, né, um teste, por exemplo, às vezes autoaplicativo. Então isso tem muitos colegas que estão a favor da utilização, né, dessas ferramentas, né. Por um outro lado, né, a gente sempre tem que ressaltar a importância dessa relação humana também, né. Então hoje a gente inclusive já tem o SATEPSI, que é uma plataforma onde valida, né, a qualidade dos instrumentos que a gente utiliza, né. Então eu acredito que é uma ferramenta que a gente pode enquadrar um pouquinho ali, junto com essa ferramenta do SATEPSI, por exemplo, né. Então hoje a gente já utiliza, né, análise de dados, né, uma análise estatística, então acho que essas, inteligências artificiais podem nos auxiliar como uma ferramenta ali também, né, para contribuir nessa análise de dados, por exemplo. Mas eu acho que é fundamental a gente não esquecer também dessa interação humana, né, dessa relação humana, da intervenção ali, né, do psicólogo, né, que faz parte, né, desse vínculo terapêutico também, né. Professora Glaucia, eu queria te ouvir também a respeito dessa. Eu acho que nós estamos num momento de olhar a inteligência artificial e pensar: para quê? E como? Né? Então, eu acho que dentro da psicologia, diferente da educação, que a inteligência artificial pode ser utilizada para favorecer processos educativos, mas dentro da profissão da psicologia, nós ainda estamos olhando para a inteligência artificial e buscando compreender quando, em que momento e para que ela pode servir, né? Quando a Grazi fala de análise de dados, eu entendo que é para que a gente possa ampliar o conhecimento científico, né, nas intervenções e na assistência de forma geral, né? Por outro lado, quando a gente pensa que hoje, né, já existem algumas pessoas buscando respostas na inteligência artificial, eu diria para você que é como um amigo no bar, só que muito pior, porque não tem a relação do amigo, né? Então, quando eu coloco lá uma pergunta pessoal na inteligência artificial, o que eu estou buscando? O que eu estou querendo ouvir? Eu estou querendo que seja validado algo que eu penso, porque em nenhum momento a interação com essa inteligência artificial, de fato, vai produzir ou vai ter reconhecido ali comigo o que de fato eu entendo da vida. Porque vamos pensar, né? Quando a gente pega uma história, nós aqui conversando, né? Se eu for contar essa história, eu vou contar de um jeito. Se você for contar, você vai contar de outro. Se a Grazi for contar, ela vai contar de outro. Por quê? Porque isso depende não só da parte objetiva do que eu percebi, mas da minha parte emocional, do que eu senti, de como foi este processo, né? Quando eu vou conversar com a inteligência artificial, né, o que ela entende dos meus processos? Como é que ela vai me ajudar com isso? Então, eu acho que, pedagogicamente, nós estamos num momento de usar a inteligência artificial para favorecer o aprendizado, né? Estamos cada vez mais, dentro do Centro Universitário São Camilo, aprimorando isso. Como nós vamos fazer para incluir cada vez mais no processo de aprendizagem, para a formação de excelência, a inteligência artificial. Como psicóloga, não sei. A gente tem acompanhado o desenvolvimento, temos pensado neste processo. Hoje nós temos, né, os atendimentos por meio do computador, né, que são realizados, mas que eu também ouso dizer que também estão sendo aprimorados. Porque numa relação presencial, como psicóloga, eu reparo a cada movimento seu, o seu comportamento, onde está a tua mão, o que você está falando, que você me dá elementos para entender melhor sobre você. No computador, existe uma limitação.
E mais do que isso, que eu acho que é bastante importante a gente considerar, numa relação por meio da tela, do computador, quem está do outro lado da tela se sente protegido. Eu muitas vezes não digo ou digo coisas numa forma que eu não faria se eu tivesse presencialmente. Então, acho que estamos num processo. Eu não ousaria dizer hoje qual caminho nós vamos tomar ou aonde nós vamos chegar dentro da profissão de psicologia com a inteligência artificial. Não podemos negar, não podemos desprezar, mas ainda precisamos aprender. Muito bem, a universidade é um lugar para isso, né, professor? Um fenômeno interessante é que muitas pessoas agora preferem conversar com a tecnologia, como a professora Glaucia acabou de dizer, e aí eu vou querer saber a opinião das duas sobre esse comportamento e como é que o psicólogo pode trabalhar isso durante o atendimento, professora. Então, brincadeiras à parte, mas se uma pessoa que prefere falar com um computador vier a um atendimento psicológico, eu já acho um progresso enorme, né? Por quê? Porque quando a gente tem essa interação com uma tela e uma busca de, como é que eu posso dizer? Um afastamento mesmo das relações humanas, isso fala algo desta pessoa, ou da dificuldade do convívio, ou da dificuldade dessas relações, né? Porque muitas vezes é na relação com o outro que eu também percebo e descubro coisas que eu não gosto em mim mesmo, né? E às vezes me distanciar das relações pode parecer, em certa medida, uma proteção, mas isso é um engano, né? Na verdade, as relações são fundamentais. Nós somos seres humanos e os seres humanos vivem das relações e se alimentam, né, espiritualmente destas relações. Então, a psicoterapia, quando alguém está com dificuldade de interação humana, vem buscar, é fato que nós vamos precisar entender todo o processo dessa pessoa, o que tem ocasionado essas dificuldades e auxiliá-lo a reencontrar o caminho para que ele possa voltar a essas interações de forma satisfatória e bem-sucedida. Queria te ouvir, Grazi, a respeito disso. Assim, o atendimento, né, remoto, né, online, já estava se iniciando aí um pouco antes da pandemia, né, então, como a Glaucia falou, né, eu acho que a gente está em processo ali também, né, até da gente aprender com essa ferramenta, né, mas eu diria que a tela, acho que seria um mecanismo de defesa ali também da pessoa, né, então a pessoa ela precisa de algo para se defender daquilo, né, que às vezes ela se incomoda nela mesma, né, então muitas vezes a pessoa já acha, né, que pode ser um facilitador com medo de uma fantasia de achar que vai ser julgado, né, de dizer que a conduta ali foi errada ou não foi, né, e não é nada disso, né, assim como o psicólogo não vai aconselhar, ele também não vai julgar se a sua ação foi correta ou não, né, tá errada ou não, né, mas eu acredito que o virtual, né, a tela, né, também possa ser ali um mecanismo mesmo de defesa para a pessoa, de fato acessar algumas questões ali dela própria, né, que às vezes ela desconhece e fica desagradável também ali para ela reconhecer essas questões, né, então eu acredito um pouco nisso também. Falando agora sobre a valorização da psicologia, nós percebemos que cada vez mais as pessoas reconhecem a importância da saúde mental e de cuidar desse campo da vida. Como é que vocês avaliam essa valorização da área? Isso trouxe desafios ou oportunidades para os profissionais de psicologia, Grazi? Acho que trouxe os dois, né, o desafio por uma nova modalidade, né, um novo formato, na verdade, né, de atendimento, como remoto, como a gente falou aqui do atendimento online, né, e também oportunidades, né, acho que a pandemia deixou a saúde mental em evidência, né, e eu acho que a psicologia, ela tem adentrado cada vez mais em algumas áreas, não só na psicoterapia, né, para a pessoa ter um autoconhecimento, né, mas também em outras áreas, como as empresas, como a gente falou aqui, né, nas escolas, né, então acho que vem surgindo cada vez mais tanto oportunidade, né, de trabalho, incidir a atuação, né, mas também da gente pensar, uma oportunidade da gente pensar na importância da psicologia na nossa vida, na nossa atuação, seja profissional ou pessoal também. Uma coisa é fato, né, professora Glaucia, nunca se usou tanto o termo saúde mental, né, então eu queria te ouvir também sobre os desafios e as oportunidades com essa valorização, com essa atenção mais para essa questão. Entendo sempre os desafios
caminhando juntamente com as oportunidades. Até que, enfim, conseguimos reconhecer que não somos só físico, né? E que para que a gente possa estar bem, para que a gente possa viver bem, precisamos ter saúde física e saúde mental como algo complementar. Isso é uma oportunidade incrível, não só para os profissionais, mas para as pessoas de forma geral. Podemos agora aprender a, de fato, nos reconhecer e cuidar, né, daquilo que nos é tão precioso, que é mesmo a nossa saúde. Em termos de oportunidade profissional, as pessoas começam a reconhecer a saúde mental como algo muito importante, abrem-se diversos campos de atuação, né? Então, por exemplo, hoje, dentro das escolas, é praticamente inconcebível você não ter um psicólogo escolar, um psicólogo educacional. Por quê? Porque a gente precisa, sim, cuidar da saúde mental em todos os espaços, né? Isso não significa, e é muito importante a gente saber que quando a gente fala de saúde mental e do psicólogo dentro de espaços, como por exemplo a escola, nós não estamos falando de psicoterapia individual. Nós não estamos falando de que as crianças estão adoecidas, né? Nós estamos falando de uma higiene mental em diferentes espaços e uma preocupação de como é que a gente pode fazer com que esse ambiente possa estar cada vez mais adequado ao desenvolvimento da saúde mental de forma adequada. Então são muitas oportunidades de atuação, porque hoje, quando a gente chega com uma proposta de trabalho em um local, a gente não tem mais a barreira, mas isso é psicológico, né? E o que é psicológico? Psicológico é aquilo que faz parte de mim, é a minha saúde mental, que eu estou dizendo, né? Então, abre oportunidades incríveis de estudo também, né? De aperfeiçoamento do profissional, de que a gente possa estudar mais, entender novos ambientes, novas possibilidades, criar novos processos. Então, dentro da profissão, isso é bastante importante. E para além da profissão, né? Porque quando a gente diz da oportunidade de poder criar novos espaços de trabalho, estou falando dos desafios que isso traz também de uma forma inerente. Por isso que para mim as duas coisas caminham muito junto, né? Por outro lado, é a oportunidade de cada um de nós poder olhar no espelho, nos reconhecermos enquanto indivíduos e perguntar como é que eu estou, né, com a minha saúde mental. E a partir disso também poder procurar novas oportunidades e possibilidades de acompanhamentos. Muito bem. O curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo é conhecido por integrar a prática e teoria desde os primeiros semestres. Como essa estrutura ajuda o aluno a se preparar de forma mais completa para o mercado de trabalho e os desafios da profissão, professora? Ajuda muito. A nossa formação aqui, ela foi pensada com muito cuidado. Então, desde o primeiro semestre e em todos os semestres, as disciplinas, elas estão encadeadas uma com as outras, de forma com que o aluno não venha a parar e pensar, para que eu estou fazendo isso? Né? Para que isso serve? A nossa ideia é de uma integração tal que o aluno possa ir desenvolvendo um raciocínio ao longo do semestre em que ele vai entender aonde é que aquelas disciplinas elas se encontram ou se desencontram. Algumas disciplinas elas se complementam, outras são contraditórias, mas tem um sentido para isso, porque não somos seres lineares. Na psicologia temos contradições e precisamos entender essas contradições. Então, cada um dos semestres dentro do curso de Psicologia no Centro Universitário São Camilo foi pensado de forma que o aluno possa desenvolver este raciocínio ao longo do semestre. O que uma disciplina tem a ver com a outra, de que forma ela se complementa ou se contradiz, o que isso significa. A formação ela vai sendo completa. Eu vou entendendo o meu curso, a minha formação, a minha profissão, passo a passo. Então, desde o primeiro semestre existem estágios de observação, existem entrevistas, existem uma porção de práticas, né, atividades práticas que vão sendo realizadas para que o aluno possa se aproximando também da profissão. Mas, necessariamente, a partir do quarto semestre do curso, o aluno inicia os estágios,
fazendo atendimentos individuais em campos de estágio, que pode ser a clínica de psicologia, que pode ser uma instituição de saúde, que pode ser uma instituição social, que pode ser uma instituição educacional, dependendo aí do semestre em que ele vai estar passando, para que ele possa ter esse contato, para que ele possa ter a responsabilidade, para que ele possa entender da ética da profissão e do desenvolvimento da atuação desde o 4º semestre, do 4º ao 10º semestre com os estágios, que vai prepará-lo com toda certeza para uma formação de excelência. Eu imagino, Grazi, que no seu cotidiano, na clínica de psicologia, isso esteja muito fácil de perceber, né? Sim, sim. Eu acho que a cada semestre, né, eu venho observando o quanto o aluno já vem também um pouco mais preparado, né, para essa primeira experiência, para esse primeiro contato, né, ali com a pessoa e a prestação desse serviço, né. Então, ele tem ali já na prática, né, a conduta dele eticamente falando, né, e também do desenvolvimento de um raciocínio clínico, né, de compreender toda a dinâmica ali, né, da pessoa, a sua rede ali familiar, né. Então, lá na clínica, né, em outros locais também, os alunos eles desenvolvem bastante aí tudo que eles vêm já aprendendo desde lá do 1º semestre, né, nas teorias e nessas interlocuções aí de eixos de disciplinas, né. E aí o mercado recebe esse profissional de braços abertos, né? Sim. A gente é camiliano de coração, não pode negar isso, né? A gente percebe isso também, claro, para além da emoção, para além do vínculo, a gente consegue perceber que o profissional camiliano está, de fato, no mercado, e a gente encontra muitos deles, né? Por aí. Eu já encontrei alguns. O estágio é obrigatório, né? A gente estava falando agora há pouco, o professor explicou que a partir do 4º semestre, né, professor, até o 10º, ele é obrigatório. A gente queria saber quais são as habilidades que os alunos desenvolvem, né? A Grazi até trouxe aqui pra gente, né, a questão da prática, de trazer a teoria para o atendimento, né, fazer esse alinhamento, mas eu queria que vocês comentassem a respeito disso, assim, como é que é esse alinhavo entre teoria e prática dentro da expectativa para o mercado? Bom, vamos pensar que ele já vai tendo uma atuação, né? Essa atuação é supervisionada, então o tempo todo a gente tem um professor que está ensinando esse aluno. Na psicologia, o desenvolvimento de algumas habilidades, elas são fundamentais. Escuta, compreensão, acolhimento, um distanciamento, no sentido de eu poder entender que o que é do outro não é meu, né? E as escolhas que o outro faz não são as mesmas escolhas que eu faria, e que tudo bem, né? E dentre outras habilidades, o raciocínio clínico, a compreensão de todo o processo. E na psicologia, não é algo assim concreto, que eu pego e mostro para o aluno, é assim. É algo que ele vai aprendendo no fazer. Então, quanto mais ele vai fazendo, quanto mais ele vai atuando, mais ele vai se colocando nessa postura profissional, mais ele vai conseguindo aprender e desenvolver todas as habilidades necessárias para uma formação de excelência. A gente tem visto, né, inclusive nos estágios não obrigatórios, né, fazendo um parênteses aqui, tem sido muito comum, a gente tem um alto índice de alunos em estágios não obrigatórios, tem sido muito comum que quando termina o tempo do estágio de um dos alunos, os gestores pedirem a indicação de um outro aluno São Camilo. Por quê? Porque estas habilidades que eles vêm desenvolvendo, vamos pensar, 4º semestre, eles iniciam um estágio. Até o 10º, ele tem uma prática de quantos anos? Né? Então, ele vai tendo todo esse processo e ele vai aprendendo mesmo a postura profissional e todas as habilidades que vão fazer dele um profissional de excelência. Chegou a hora daquele momento especial do PandaCast que a gente adora. É a hora do Fala Panda. Esse espaço dedicado para você, nosso ouvinte, nosso espectador, participar com as suas perguntas, comentários sobre o tema de hoje. Bruno, estudante de psicologia aqui da casa, é com você. Professora Gláucia, boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou aluno do 10º semestre de psicologia e eu vim aqui hoje porque eu gostaria de saber a sua visão sobre se existe a possibilidade de algum dia a inteligência artificial vir a substituir o psicólogo, que são assuntos que a gente sabe que tem em pauta por aí já no mundo afora. Obrigado. Oi, Bruno.
Obrigado pela sua pergunta. Eu não consigo nem conceber isso, Bruno, na verdade, a possibilidade da inteligência artificial substituir um psicólogo, porque continuo entendendo que estamos falando de relações humanas, né? E que a subjetividade humana jamais vai conseguir ser compreendida por uma inteligência artificial. Então, como a gente disse até aqui, né, na nossa conversa, como é que uma inteligência artificial vai conseguir entender a minha história, o meu ponto de vista, aquilo que é importante para mim, aquilo que eu penso para me ajudar a encontrar as minhas respostas, os meus caminhos, né? Então eu entendo que não, a psicologia não é uma profissão que tem nenhuma tendência a terminar ou a ser substituída por uma inteligência artificial, muito pelo contrário. Quanto mais a gente tiver a evolução da inteligência artificial, mais será necessário o contato com um outro ser humano, e muito será a busca pelo psicólogo daqueles fundamentalmente que vão se sentir muito só, com a solidão, uma solidão interna, e que vão precisar encontrar outros caminhos para encontrar outras alternativas e saírem desse processo. Agora vamos ouvir o que a Milena, que é estudante de medicina aqui do Centro Universitário, quer saber. Diz aí, Milena. Olá, doutora Gláucia, tudo bem? Eu sou a Milena Pontes, eu sou estudante de medicina do 9º semestre, da turma 27, e estou aqui hoje para perguntar para a senhora se existe uma forma saudável de usar o site GPT e como que a gente deve orientar os pacientes a um uso correto, sem burlar as funções do dia a dia, como lição de casa e tudo mais. Oi, Milena. Estou entendendo que você está falando do ChatGPT em um processo educativo e não em um processo de conhecimento interno ou voltado para psicologia, porque de fato dentro da psicologia eu não consigo pensar no uso hoje, pelo menos, de uma inteligência artificial voltada para qualquer auxílio em processos individuais e de subjetividade, né? Agora, com toda certeza, a inteligência artificial pode nos ajudar muito em processos científicos, em processos de compreensão de dados, em nos auxiliar, até nos dando algumas possibilidades, por exemplo, né? Quais seriam as leituras adequadas para este ou para aquele tema? E a gente vai ter ali algumas sugestões e, claro, a gente vai avaliar, vai ler e vai ter daí as nossas próprias conclusões e procurar outros caminhos e fazer outras perguntas. Eu entendo que talvez seja esse o formato mais adequado de utilizarmos a inteligência artificial hoje, para complementar ou para nos ajudar a encontrar algumas alternativas, mas que a gente continue muito crítico na hora de fazer isso, para poder entender se de fato aquilo que está sendo oferecido é o que de fato nos interessa. Grazi, você falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse uso mais para coletar dados, né? Eu queria que você complementasse, desse o seu comentário aí à participação da Milena. Sim, a Milena trouxe algo muito interessante, né? Que é a pergunta, né? Essa autopergunta: será que meu paciente está utilizando o chat, né? Para fazer a atividade proposta, né? Por você, enfim. Então, acredito que sim, né? O chat ele acaba sendo consultado, né? Acessado para essas consultas, né? Mas acho que mais do que isso, né? Você também vai poder observar o que o paciente está te mostrando ali, se corresponde ao que ele colocou naquela atividade, né? Se condiz com aquilo que ele escreveu, enfim. E você, na sua própria avaliação, né? Fazer essa observação, né? E a partir dessa fala da Grazi, eu acho que a gente pode até complementar, viu, Milena? Que seria muito importante a gente passasse a incluir na nossa rotina esta pergunta, né? Você tem usado a inteligência artificial e de que forma? Né? O que ela tem te respondido para a gente poder também avaliar se o que a inteligência artificial tem direcionado, né? Porque houve uma época que as pessoas procuravam diagnóstico pelo Google, agora talvez o diagnóstico seja pela inteligência artificial, e sempre precisou de uma correção para tudo isso, né? Então, se a gente perguntar, a gente também pode talvez auxiliar nesse direcionamento ainda mais, fazendo com que o paciente não acabe entrando em algumas situações inadequadas por conta de respostas que não são científicas. Agora chegou a vez da gente ouvir a Gabriela Garcia, estudante de fisioterapia. Olá, doutora Gláucia, tudo bem? Eu sou a Gabriele Garcia, estudante do 10º semestre de fisioterapia, e eu estou aqui para te perguntar, na sua opinião, quais os principais malefícios da inteligência artificial hoje em dia para a sociedade? Oi, Gabriela, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que
Nós estamos num momento ainda que faltam medidas, né? Nós estamos usando demasiadamente, sem propósitos específicos e sem entender ainda direito os alcances, os limites, as possibilidades e até as inadequações ou os erros, se a gente puder chamar assim, né? As inteligências artificiais, elas estão sendo treinadas e muitas vezes elas nos dão respostas que ainda não são respostas adequadas e muitas pessoas estão usando como verdades absolutas. Então isso me preocupa. Acho que a gente precisa começar a ter uma certa dose de crítica ao utilizar a inteligência artificial. Tem muitas coisas ali, eu falo até por trabalhos mesmo, às vezes, que a gente vê, né, que foram feitos pela inteligência artificial com informações incorretas, que não foram retiradas de referências que a inteligência diz que foi retirada daquele local, porque tudo está sendo treinado. Então, um dos malefícios é a gente não ter crítica e acabar aceitando tudo aquilo que está sendo produzido como uma verdade absoluta. Para finalizar esse quadro, Adalberto, nosso colaborador lá do setor de relacionamento, também tem a sua pergunta. Boa tarde, professora Gláucia. Meu nome é Adalberto, eu sou colaborador da Central de Relacionamento aqui do campus Ipiranga. E a minha pergunta em relação ao ChatGPT é o que a senhora acha do uso crescente dos alunos como uma ferramenta de aprendizagem e consulta para as atividades? E incrementando mais ainda essa pergunta, o que a senhora acha dos alunos de psicologia usando essa ferramenta nos dias de hoje? Oi, Adalberto. Obrigado pela sua pergunta. Aqui no Centro Universitário São Camilo, nós estamos muito preocupados em utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível para potencializar o aprendizado e a educação. E é nisso que nós estamos investindo muito, inclusive em formação docente, para que os nossos professores possam ajudar os nossos alunos a utilizar essa ferramenta de uma forma bastante inteligente, complementando todo o processo de aprendizagem. E como eu disse anteriormente, na pergunta anterior da Gabriele, é fundamental a crítica. A gente precisa utilizar a inteligência artificial com crítica e encontrar todas as possibilidades e que ela nos traz para um aprendizado eficaz e abrindo mão daquilo que de fato não interessa. Então nós vamos sim utilizar a inteligência artificial a nosso favor no desenvolvimento do aprendizado dos nossos alunos. Quer saber mais sobre os temas aqui do PandaCast? Ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência com a gente? Então manda sua pergunta. Quem sabe ela não aparece aqui no próximo episódio? Lembrando que é só enviar a sua mensagem pelas redes sociais do Centro Universitário São Camilo, no São Camilo SP. A Clínica de Psicologia Doutora Anísia da Silveira é parte essencial da estrutura do curso aqui do Centro Universitário, né, Grazi? Eu queria saber quais são as atividades que são oferecidas na clínica. A gente oferta desde a triagem, que é onde a gente vai fazer o rastreio e a compreensão dessas demandas que os alunos vão conduzir no decorrer do semestre, né, nesse exercício da prática profissional. Nós ofertamos atendimento para crianças a partir, né, dos 4 anos de idade, né, público adulto, infanto-juvenil, né, idosos. A gente oferta atendimento em psicodiagnóstico, psicoterapia breve, psicoterapia grupal também, atendimento e orientação também para a família, avaliação neuropsicológica e orientação profissional. Muito bacana, um trabalho incrível, né? O curso conta também com laboratórios de alta tecnologia e de qualidade, como o de psicologia comportamental, além da Clínica Escola Promove, que fica lá no Ipiranga. Queria saber como é que esses espaços contribuem, professora, para o desenvolvimento das competências técnicas dos alunos. Contribui bastante, né? O Promove é o nosso centro de reabilitação. Como centro de reabilitação, a gente oferece lá uma série de modalidades de atendimentos também, assim como aqui na clínica, mas lá tem a possibilidade do atendimento interprofissional, multiprofissional, porque todos os alunos de todos os cursos aqui da São Camilo atendem lá no Promove, e lá nós temos serviços específicos também. Nós temos um plantão psicológico, nós temos atendimento específico, ambulatórios de luto, nós temos os atendimentos também em psicoterapia, individuais, grupos, familiares. No desenvolvimento dos estágios obrigatórios, a gente precisa lembrar que além da clínica Doutora Anísia da Silveira e do Promove, nós temos outros campos parceiros na área de social, educacional e de saúde, né? O que faz com que os nossos alunos tenham campos específicos de atuação que aprimoram o desenvolvimento profissional, levando uma qualidade também aos atendimentos para essas organizações, para esses locais.
Eu gostaria de agradecer imensamente a professora Gláucia, a psicóloga Graziele, por essa conversa tão enriquecedora que a gente teve até aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos espectadores estão mais do que inspirados, né? Fizeram aqui junto com a gente quase uma terapia em grupo, né? Como a Grazi falou agora há pouco. E você que está nos ouvindo e pensa em seguir essa carreira, lembre-se que o Centro Universitário São Camilo oferece uma formação completa, com tradição e qualidade. Não deixe de conferir mais sobre o curso e venha fazer parte dessa jornada. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal para não perder os próximos episódios. Agradeço à reitoria do Centro Universitário São Camilo, ao marketing e ao EAD pelo apoio. Siga também os perfis do São Camilo no Instagram e no YouTube para mais conteúdos e compartilhe este episódio com seus amigos. Até o próximo. Tchau!